Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, em nossa aula hoje, nós vamos fazer mais alguns exercícios sobre funções, tá? Precisamos que essa matéria fique completamente absorvida. É uma matéria muito pedida em prova e eu quero que vocês fiquem com isso, tirem isso de letra em qualquer lugar onde vocês forem ser examinados, combinado? Então, preparei aqui uma listinha de exercícios para a gente fazer junto. Nós vamos fazer, olha lá, vamos aqui, ó. Então, falamos de ácidos, bases, sais e óxidos, ok? Então, vamos lá. Identifique a alternativa que apresenta somente diácidos. Então, lembra lá que os diácidos são aqueles que têm 2 hidrogênios ionizáveis. Vamos fazer uma parte aqui, ó. Lembra quais são as exceções dos hidrogênios ionizáveis? Isso é importante. As exceções são o H3PO3 e o H3PO2. A gente falou que o H3PO3, apesar dele ter 3 hidrogênios na fórmula e parecer a princípio um triácido, na verdade ele é um diácido. Por quê? Porque desses 3 hidrogênios que ele tem, apenas 2 se ligam ao O. Um se liga direto no P. O que liga direto no P, ele é o que nós chamamos de hidrogênio não ionizável, tá? O H3PO2 é outra exceção, porque ele tem 3 hidrogênios, parece que é um triácido, e na verdade ele é um monoácido. Só um H que se liga no O. Os outros se ligam direto no P. Então, se liga direto no P, são hidrogênios não ionizáveis. Ok, gente? Então, olha só, vamos continuar. A gente está procurando diácidos. Então, ó, vocês estão vendo que aparece o H3PO3 aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Olha, só para enganar mesmo, ó, armadilha. Só que aqui tem o H3PO4. Lembra que eu falei com vocês, gente? Toma cuidado, porque ele vai colocar para você o H3PO4 para você confundir e achar que ele é exceção, mas ele não é exceção, ele é um triácido, tá? Então, esse aqui tá errado, esse aqui tá errado. Agora, essa daqui, ó,
Tem o H2CO3, é um diácido, o H2SO4 é um diácido, o H2S é um diácido. Então, nós vamos marcar a letra C. Essa aqui está errada porque ele é um monoácido. Aqui eu tenho diácido, diácido, mas eu tenho monoácido e monoácido. Então, a única que corresponde à correta é a letra C. Tá bem? A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Então, é lá, ele usou aqui o muriático, gente, é o nome vulgar dele, do ácido clorídrico. É o ácido clorídrico diluído, na verdade, que a gente compra no mercado com o nome de ácido muriático, tá? O ácido fosfórico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Então, ó, o muriático usado na limpeza doméstica, o fosfórico é acidulante, ele é usado em bala, em refrigerante, ácido sulfúrico na solução da bateria e o ácido nítrico em explosivos. Ele está pedindo a fórmula dos ácidos. Então, o primeiro aqui eu já te falei, você já sabe que é o HCl. Se é o HCl, está correta a letra A ou a letra C. O fosfórico, lembra que eu falei com vocês para vocês decorarem o fosfato? O fosfato vem do fosfórico. O fosfato é o PO4 3-. Se ele vai virar o ácido fosfórico, o ácido não começa com H? Então, é só você colocar aqui, ó, H+. Vem o 3 para cá e o 1 para lá. Como é que fica a fórmula dele? Ó? H3PO4. É a melhor forma de você fazer a fórmula da substância. Então, ó, H3PO4. Já achei a resposta. Vamos fazer os outros. Ó, o ácido sulfúrico, bico do pato. O sulfúrico vem do sulfato. Eu falei com você para você memorizar também que o sulfato era o SO4 2-. Se ele vai formar um ácido, você vai começar com H. Então, vem, ó, 2 para cá, 1 para lá. Como é que fica a fórmula dele? Ó? H2SO4. E o ácido nítrico, de novo, ó, bico do pato. O nítrico vem do nitrato. O nitrato é o NO3-, está lá na nossa listinha. Se vai formar um ácido, eu vou colocar o H na frente. Então, vai 1 para lá, 1 para cá. Como que é a fórmula dele? HNO3. Conferindo, ó, HCl, H3PO4, H2SO4 e HNO3. Ok? Beleza, vamos para o próximo, olha lá. Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde. Quem tem sabor adstringente que nós falamos, gente? As bases têm sabor adstringente, os ácidos têm sabor azedo. Que substância a seguir teria sabor adstringente? Então, eu estou procurando quem? Uma base. E o que eu sei que é base? É aquela que termina com OH. Aí ele vai te fazer uma confusão horrorosa, olha, porque ele colocou aqui o OH, olha. Mas você está vendo que essa fórmula aqui é diferente de tudo que você já estudou? É porque essa fórmula aqui é uma substância orgânica. É o ácido acético, nada a ver com base. Você vai estudar isso lá no segundo ano. A base que a gente tem aqui é essa daqui, ó, o AlOH3. Ele colocou isso aqui para te confundir, tá? Porque nós estamos estudando função inorgânica. Então, essa substância aqui não... Só de você olhar para ela, você já está vendo que ela está diferente. Você ia ficar na dúvida, ó, essa termina com OH, essa aqui também termina com OH. Essa daqui é uma base. Ok? O gás contido em um cilindro metálico, após a abertura da válvula do cilindro, foi borbulhado em água contendo o indicador fenolftaleína. O que nós sabemos da fenolftaleína? Eu já falei com vocês também que a fenolftaleína é muito cobrada em prova e vale a pena
você decorar lá a corzinha dela, ó. Ela fica incolor se o meio for ácido. E ela fica rosa avermelhada, né? Pink, se o meio for básico. Então, olha só, vamos lá de novo. Foi borbulhado fenolftalina. Obteve-se uma solução avermelhada. Então, você está tratando de uma substância o quê? Básica. O gás em questão poderá ser, olha só, a única substância aqui, gás, que é base, gente, é a amônia. Olha só. O dióxido de carbono é o CO2, é um óxido. Dióxido de enxofre é o SO2, é um óxido. O cloreto de hidrogênio é o HCl, é um ácido. O nitrogênio é o N2, não encaixa em nenhuma das funções que nós estudamos. E a amônia também não, gente, na verdade, porque a amônia, lembra que eu falei com vocês que é o NH3? Só que a amônia, ela é um caso especial, porque a amônia, ela é considerada uma base de Lewis. O Lewis é aquele que falou que base é toda substância que possui par eletrônico disponível para ligação dativa. Vocês lembram disso? Então, ó, o N, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele faz uma ligação com o H, outra ligação com outro H e outra ligação com outro H para formar amônia. E sobra um par eletrônico aqui em cima que ele pode doar numa ligação dativa, doar entre aspas, né? Ele fornece o par eletrônico. Então, a amônia é considerada uma base, tá? Abre seu olhinho aí com isso, que isso também cai demais em prova. Num recipiente contendo uma substância A, foram adicionadas gotas de fenolftaleína. De novo a bendita, ó. Dando uma coloração rósea. Então, você já sabe que dentro da substância do recipiente A, tinha uma substância que era o quê? Uma base, porque a fenolftaleína ficou rosa. Adicionando-se uma substância B em a solução apresenta-se incolor. Então, quer dizer, o B neutralizou o A. Então, o B é quem? Um ácido. Então, ó, A e B são ácidos, A e B são sais, A e B são bases. A é um ácido e B é uma base, ou A é uma base e B é um ácido? Essa daqui. A é uma base porque ficou rosa. B é um ácido porque fez o rosa voltar a ser incolor. Neutralizou a basicidade da substância. Tá bem? Na reação de neutralização total do ácido sulfídrico com hidróxido de potássio, há a formação de sal e água. A fórmula correta desse sal são... Então tá, então vamos fazer, ó. Sulfídrico. Se você quiser, você tá querendo a fórmula e o nome. Se você quisesse só o nome, era fácil pra caramba, ó. Xixídrico preto. O sulfídrico vira sulfeto. Então, você já sabia, ó, sulfeto de potássio. O nome, então, tá fácil da gente matar. O sulfeto de potássio, sulfeto de potássio. A gente precisa da fórmula agora, ó. O ácido sulfídrico, ele não tem oxigênio. O S tem valência -2, porque tá lá na família 6A. O H é 1. Então, vai ficar H2S, a fórmula dele. O hidróxido de potássio, o potássio está na família 1. Juntou com o OH, que é -1, então vem 1 para cá, 1 para lá. Vai ficar KOH. Então, na hora que você juntar o H2S mais KOH, ele pediu neutralização total. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é igualar o número de H
com o número de OH. Então, eu tenho 2 Hs, vou colocar um 2 aqui para eu ficar com 2 OHs. Agora, eu vou quebrar positivo, negativo, positivo, negativo. Positivo juntou com negativo. 2H com mais 2H, 4H e 2O. Com 4H e 2O, eu consigo tirar 2 mols de água. Mais positivo juntou com negativo. Ó, lembra que tem 2K, então vai ficar K2S. Esse aqui é o seu sal. Então, nós vamos marcar aqui, ó, K2S, sulfeto de potássio. Se você consegue fazer mais rápido, não tem o menor problema. Se você já está tirando de letra e conseguindo fazer mais rápido, tá? Os íons, olha só, Hg, 2+, e cloreto menos, compõe o cloreto de mercúrio, sal empregado na preparação de fungicidas e inseticidas. Ele quer saber a fórmula, ó, vem 1 para cá, 2 para lá. Então, a fórmula vai ficar Hg1Cl2. Show? A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores, representada pela fórmula CaO. Verifique que função está representada. Então, ele quer saber, isso aqui pertence a qual função? Olha, não é um ácido, porque não começa com H. Não é uma base, porque não termina com OH. São 2 elementos na fórmula e o último é o oxigênio. Que função é essa? Trata-se de um óxido. Olha que questão fácil, gente. Demais da conta, né? Essas questões é que ajudam pra caramba. Cristal ou vidro? O vidro cristal e o vidro comum têm uma estrutura molecular de desenho praticamente idêntico. A diferença está nos elementos químicos que compõem essa estrutura, afirma Oscar Pet Filho, professor de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Também conhecido como vidro de cal soda ou soda cal, o vidro comum é feito de areia, que é sílica, soda, que é o óxido de sódio, cal, que é o óxido de cálcio, e óxido de alumínio. Já na composição do vidro cristal, entra apenas a sílica e o óxido de chumbo, substância que dá mais brilho e maior peso ao produto. Então, ó, observando o texto acima, podemos afirmar que... Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fazer as fórmulas de tudo isso que ele falou aqui, ó. Ele falou, ó, o óxido de sódio, qual que é a fórmula dele? Então, você tem o sódio de um lado, o sódio é da família 1. Juntou com o oxigênio do outro, que é -2. Então, vem 2 para cá, 1 para cá. Vai ficar a fórmula dele, Na2O. Então, tá errada a primeira. O óxido de cálcio, ó, o Ca, é da família 2. Juntou com o O, que também é 2. Então, vem 2 para cá, 2 para lá. Lembra que tem que simplificar, ó, vai ficar assim, ó, Ca2O2, cortou, vai ficar CaO. Lembra que o Ca é da família 2A? Que família 1A e família 2A forma óxido o quê? Básico. Então, tá errado. A fórmula do óxido de alumínio. Então, ó, o alumínio está na família 3A ou 13. A valência dele é 3, juntou com o O, que é -2. Então, vem 2 para cá, 3 para lá. Então, vai ficar Al2O3. Realmente, a fórmula do óxido de alumínio é Al2O3. Todos os óxidos presentes no vidro comum ou vidro cristal são óxidos ácidos. Mentira, nós já falamos aqui, ó, do óxido de cálcio, que é básico,
O óxido de alumínio, lembra? Al2O3 é anfótero? Ou não é? O óxido de chumbo é um óxido molecular? Não é também não. O óxido de chumbo é um óxido ácido, porque o chumbo é um metal, né? Que não é da família 1N2A, tá? Não é um óxido molecular. Número 11. A chuva ácida é um tipo de poluição causada por contaminantes gerados em processos industriais, que na atmosfera reagem com o vapor d'água. Dentre os contaminantes produzidos em uma região industrial, coletaram-se os óxidos. Então, ó, coletou SO3, CO, Na2O e MgO. Nessa região, a chuva ácida pode ser acarretada pelo seguinte óxido. Então, ó, Mg, família 2A. Se é família 2A, o óxido é um óxido base. Na, o Na é família 1A. Família 1A é óxido básico também, 1A e 2A. O CO, ele é um caso de óxido neutro. Vocês lembram lá quais são os óxidos neutros? Vamos lembrar? Óxidos neutros são o CO, o NO e o N2O. Então, ó, o CO está aqui, ó. Ele é um óxido neutro. Lembra que o óxido neutro, ele não reage com água, não reage com ácido e não reage com base. Tá bem? Então, o único que sobrou para ser óxido ácido vai ser o SO3. Lembra que o SO3, quando você reage ele com água, olha só o que isso aqui vira. Qual que é o único que é positivo? O S, o O ou o H? O H. Então, o H vem na frente, ó. H2SO4. Por isso que ele é um óxido ácido. Ok? É o único que é óxido ácido. Sobre os compostos abaixo, responda as questões que seguem. Tá, então, ó, o H2S, você sabe que é o quê? Você precisa saber a função dele. Ele é um ácido. Vamos descobrir primeiro as funções. O Na2S, ó, não começou com H, não terminou com OH e não tem O. Então, ele é um sal. Lembra que o sal você descobre por eliminação, tá? O NH3 é a bendita da amônia, né? A gente acabou de falar lá atrás que ela é uma base, né? O NaOH terminou com OH, também é uma base. A diferença é que a amônia é uma base de Lewis, tá? O NaOH é uma base de arrênios. O CaCl2 não começou com H, não terminou com OH, não tem O, então também vai ser um sal. O HCl começou com H, então é um ácido. E o CaOH2 terminou com OH, então é uma base, ok? Você se lembra que quando o composto forma íon, os ácidos, eles sofrem o processo que a gente chama de ionização. A ionização, isso é muito importante, gente, é a quebra de ligação covalente, tá? Formou íon, mas formou íon a partir da quebra de ligações covalentes. As bases, elas sofrem um processo que a gente chama de dissociação iônica. Por quê? Porque é uma quebra de ligação iônica.
Ok, gente? Quebra de ligação iônica. E os sais também não vão formar íon? Só que você já reparou que a primeira parte do sal é sempre um metal? Se é sempre um metal, quer dizer que a ligação é o quê? É iônica. Então, o sal, como as bases, também vai sofrer dissociação iônica. Tá bem? Então, olha só. Ele está perguntando, quais desses compostos são iônicos? Então, para ser iônico, tem que ser metal com ametal. Então, quem é iônico? Ó, iônicos nós temos o Na2S, ligação iônica. Temos o NaOH, ligação iônica. Temos o CaCl2, ligação iônica. E temos o CaOH2. Quais sofrem ionização e quais sofrem dissociação iônica? Então, todos que são iônicos vão sofrer dissociação iônica. São esses aqui. Agora, quais que vão sofrer ionização? O H2S vai sofrer ionização. Tem mais ácido? O HCl também vai sofrer ionização, que são os dois ácidos que nós temos. Deixa eu tirar esse sal daqui, jogar ele mais para lá, senão depois vocês vão confundir isso. Tanto as bases quanto o sal sofrem dissociação. Então, esses compostos aqui vão sofrer ionização. Ok? Ó, então, por hoje, os exercícios são esses. Eu vou enviar para vocês esse PowerPoint, para vocês ficarem com esses alertas acesos aí na cabecinha de vocês. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em me falar, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês. Combinado? Beijo, fica com Deus, tá?